bem, alunos da EJA? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de Língua Portuguesa, e esta é a aula de número 16, na qual temos o seguinte objeto de conhecimento. Vamos abordar os estudos literários, correto? E, como detalhamento disso, vamos abordar o modernismo em Portugal, Fernando Pessoa, certo? Então, vamos iniciar mais esta aula. Então, pessoal da EJA, para darmos conta deste objeto e deste detalhamento que anunciamos, vamos então começar a falar desta figura que tenho aqui ao meu lado. Este é Fernando Pessoa, não é? Aquele que é considerado um dos maiores escritores, um dos maiores poetas de língua portuguesa, certo? Então ele foi um poeta realmente singular em sua produção e nós vamos conhecer um pouco dela nesta aula. Vamos dedicar, portanto, vamos dedicar esta aula para conhecermos um pouco das dimensões e do porquê que este poeta é considerado assim tão grandioso e tão importante para a literatura de língua portuguesa, ok? Então vamos adiante, conhecer um pouquinho sobre a vida dele. Fernando Pessoa, nascido em 1888 e morreu em 1935, tinha como nome Fernando Antônio Nogueira Pessoa, nasceu em Lisboa em 13 de junho de 1888 e morreu na mesma cidade em 30 de novembro de 1935. É considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa e da literatura universal, ou seja, a sua importância vai para além, né? Ela rompe as barreiras da própria língua portuguesa. Ele tem uma importância reconhecida de forma universal, para além da língua portuguesa, né? E muitos comparam a sua importância com um outro poeta da língua portuguesa, Luís de Camões, né? Que foi aí o autor da epopeia Os Lusíadas, que é, então, realmente considerado um dos grandes poetas da nossa língua. Certo? Então, ok, professora, já compreendemos. Ele está aí entre os maiores da língua portuguesa, entre os grandes da literatura universal. Mas por que ele, então, alçou este posto? O que faz de Fernando Pessoa ter uma escrita, uma literatura assim tão especial e tão grandiosa? Vamos então conhecer um pouco sobre o que ele escreveu. Vamos lá? Olhem só, Fernando Pessoa escreveu tanto poesia quanto prosa e, em suas obras, busca expressar a sua visão particular do mundo que o cerca. Vamos nos lembrar que esta visão particular deste mundo que o cerca é esta visão de um europeu que nasceu e viveu ali em Portugal, em uma Europa que estava em transformação ali na virada do século XIX para o século XX. Então, a sua obra vai expressar este momento, este ambiente, esse contexto que o cerca. Então, a sua obra traz a sua visão, a forma como ele se relaciona com este contexto, certo? E aí, vai trazer as angústias de Fernando Pessoa em relação à vida e morte e questões que vão entremear a condição humana, né? Então, do ponto de vista lírico, este poeta vai conseguir trazer e expressar nos seus escritos todas essas questões, né, que vão aí condicionar a questão humana. Então percebam que ele vai tratar desses aspectos e isso por si só já é o resultado portanto, vai resultar, na verdade, em uma poesia que é extremamente significativa e que será capaz de expressar muitas questões contextuais, correto? E aí, já falei um pouquinho de quando foi que ele escreveu, mas cabe reforçar esse contexto, né, ali da virada do século XIX para o século XX, de grandes transformações sociais na Europa e no mundo como um todo. Então vamos lá. Ele vai escrever justamente nesse contexto, que é também o contexto em que se dá o modernismo. Esse sim,
um movimento artístico e literário, né? Ao contrário do pré-modernismo, que não foi, o modernismo sim vai se configurar como este movimento artístico e literário que vai oficialmente, né, ser iniciado ali nas primeiras décadas do século XX e que vai propor romper com uma tradição artística clássica, né? Então, antes do modernismo acontecer, existia então como tendência artística e literária, né, escolas que eram mais clássicas, tínhamos ali um realismo, até alguns traços ainda de um romantismo anterior, né, que tinham características próprias, que condicionavam a produção artística e literária a produzir de uma forma. O modernismo vem e começa a propor muitas transformações. Vamos nos lembrar do que nós vimos quando falamos das vanguardas aqui com vocês. As vanguardas propuseram muitas questões, muitas transformações. Então, os artistas modernistas, eles foram influenciados por essas vanguardas, não é? Trazendo algumas questões, outras não, mas, enfim, eram de fato transformações muito significativas que esse momento, esse período do modernismo começou a propor nesse sentido de romper, né, do rompimento com essa tradição artística clássica que estava ocorrendo até então, né? Então, olha só, na segunda metade do século XIX, né, vamos lembrar aí, um conjunto de escritores formados em Coimbra, por isso que este momento é também conhecido como Questão Coimbrã, né? Coimbra, uma cidade lá de Portugal, lançará um ataque às tendências do romantismo, arvorando, vamos lá, a bandeira da liberdade, da verdade, da justiça, do socialismo, do amor, da ironia crítica e do realismo. É neste panorama ou contexto literário que Fernando Pessoa irá se encontrar, tá bom, gente? Então percebam que estamos, portanto, diante de um escritor que vai vivenciar todo esse processo de transformação, vai vivenciar toda esta Europa em transformação social e, especificamente em Portugal, vai estar nesse contexto aí de um grupo, né, de artistas, de escritores que querem o quê? Querem essa transformação. Eles querem a liberdade, querem propor novas formas de fazer a arte lá em Portugal, não é? Então eles querem muitas coisas, eles são jovens e eles querem trazer a novidade para dentro de Portugal, criticando pesadamente, no caso ali, conforme essa cartela mostra, o romantismo, né? Então, ali as feições da arte, da literatura feitas conforme o romantismo. Eles querem deixar isso de lado, querem novidade, querem transformação. Então, essa situação são os ecos do modernismo. E é neste contexto vamos dizer assim, de grande efervescência cultural, né, de transformação, que vai acontecer a produção literária de Fernando Pessoa, né? Então, é interessante conhecermos esses aspectos que o rodeiam, porque a gente já viu aqui nesta aula que a sua literatura vai espelhar essas questões de transformação social desse ambiente no qual ele viveu. Ok? Então, dito isso, agora que a gente já entende o momento, a situação, o contexto no qual ele escreveu, vamos avançar para agora conhecer a forma como Fernando Pessoa escreveu. Acompanhe o seguinte: a produção literária de Fernando Pessoa vai se caracterizar por ter duas dimensões. Uma primeira dimensão nós chamamos de ortônimo. O que é isso, professor? Ortônimo. Ora, são as obras que Fernando Pessoa assinava como Fernando Pessoa. Então, são as obras, são os textos que ele assumia que tinham o estilo literário próprio dele mesmo, né? Do Fernando Pessoa como escritor, como artista. Então, esse ortônimo é também chamado de Fernando Pessoa ele mesmo, né? O estilo do poeta Fernando Pessoa, do escritor Fernando Pessoa, assinado com este nome, ok? Porém, a capacidade criativa de Fernando Pessoa não se limitava apenas ao seu estilo particular e próprio, aquilo que ele reconhecia como característico seu.
Ele tinha uma capacidade criativa e inventiva muito grande. Então, ele passou a desenvolver aquilo que chamamos de heterônimos. Os heterônimos não são apenas textos assinados com outro nome. É além disso. São textos que, de fato, foram escritos pela pessoa do Fernando Pessoa, né? Porém, são dimensões literárias diferentes, não é? Tem estilos diferentes. E aí, este autor atribuiu aos seus heterônimos. Cada heterônimo tem um estilo próprio, particular. Alguns têm até biografia própria, data de nascimento, de morte, profissão, lugares onde viveu. Disse que Fernando Pessoa desenvolveu cerca de 70 heterônimos. É isso mesmo. Porém, 3 deles são considerados os heterônimos perfeitos, que têm, vamos dizer assim, o estilo melhor definido, a história melhor contada, né? As características literárias mais bem constituídas, que são estes 3 que nós iremos abordar nesta aula. Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Então, ao longo da aula, nós vamos conhecer um pouquinho também sobre cada um desses 3 heterônimos, além de tratarmos do Fernando Pessoa ortônimo. Então, percebam que, de fato, nós estamos diante de um poeta que teve uma capacidade criativa e inventiva muito grande, que produziu muita coisa, que permitiu, né, que brindou, vamos dizer assim, aos seus leitores, as pessoas que tiveram contato com a sua obra, com uma grande produção, com um processo, né, de escrever bastante variado. E temos que reconhecer nisso uma grande capacidade de conseguir transitar entre estilos diferentes. Porque vocês vão ver daqui a pouco que há um heterônimo que escrevia ali no campo do futurismo, há outro que se considerava um poeta clássico. Então vejam, ele conseguia transitar entre os estilos. É como se ele sentisse que não cabia em uma caixinha única, então ele queria poder ser muitos, ele queria poder ser vários. Certo? Então, dito tudo isso, vamos agora começar a explorar a obra de Fernando Pessoa, certo? Nós temos aí já em tela Fernando Pessoa ortônimo, então são textos em que ele abordou o próprio estilo, correto? O próprio nome, assinou com o próprio nome, então vamos considerar que era o estilo que ele considerava o próprio dele, não é? E nesse processo, vamos observar que ele produziu uma poesia de cunho, né, de característica nacionalista. O que quer dizer isso? São poemas no qual você pode identificar um eu lírico que canta a glória, as características, o amor à sua pátria, que no caso era Portugal, a história da grandiosidade que Portugal um dia teve, não é? Então, são poemas que vão abordar este ponto. Temos aí como exemplo justamente o poema Mar Português, que já foi apresentado em outras aulas aqui com outros objetivos, e aqui então porque nós queremos dizer que este é um poema nacionalista. Olhem só. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas é nele que espelhou o céu. Então, neste poema, Fernando Pessoa aborda aí a questão da relação do povo português com o mar, mas essa relação em especial relacionada às navegações. Então, quando ele fala aqui por te cruzarmos, é justamente porque Portugal, como nação, em dado momento, foi pioneira nesse processo de se lançar ao mar e ir desenvolvendo tecnologia para ir cada vez mais distante e nesse processo explorando,
conhecendo outras terras, outros povos, né, fazendo aí riqueza nesse processo de exploração, né? Então, nesse período, Portugal era uma potência, era uma grande nação, um grande país, muito rico, não é? Mas é importante no que ele diz, né, que nesse processo de cruzar os mares, muitas pessoas ficaram pelo caminho, porque de fato eram viagens muito perigosas, que duravam muito tempo. Então, por isso que mães, filhos, né, noivas ficaram chorando, ficaram por casar, não é mesmo? Para que se conquistasse o mar. E aí ele se questiona se valeu a pena. E ele mesmo responde: tudo vale a pena se a alma não é pequena. E ele finaliza: quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Ou seja, quem quer ir cada vez mais longe, porque o bojador era uma região que até durante um tempo era extremamente perigosa e difícil de atravessar, né? Então, quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor, ou seja, tem que superar as dores. E finaliza dizendo que sim, o mar é perigoso, mas nele Deus espelhou o céu. Então percebam que de fato nesse poema, Fernando Pessoa conseguiu expressar esse processo da glória portuguesa, não é? Dessa grandiosidade da nação, e de fato temos aí uma poesia nacionalista, no qual o eu lírico canta essa glória que Portugal um dia alcançou nesse processo de se lançar ao mar. Certo? Mas, para além de poesia nacionalista, Fernando Pessoa, o ortônimo, também produziu poesia lírica, ou seja, poesia que falava sobre si mesmo, sobre os processos do eu lírico, os sentimentos, as emoções, a sua relação com a escrita, né? E nesse lirismo, então, temos aí um trecho de um outro poema muito famoso de Fernando Pessoa, que é Autopsicografia, né? Então aqui vamos notar o seguinte, que ele vai falar desse processo de escrever, que é o seguinte: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Ora, quem é o poeta? Ele mesmo. Quando ele diz autopsicografia, ele está dizendo que é uma psicografia feita e realizada por ele mesmo, né? Ele psicografando para si mesmo. Então é esse processo desse lirismo. Nessa, vamos dizer assim, dimensão, vamos encontrar poemas, então, que vão tratar dessas questões pessoais dispostas aí por Fernando Pessoa, do eu lírico ortônimo, ok? E aí, pessoal, agora que a gente conheceu um pouco dessa dimensão Fernando Pessoa ele mesmo, vamos avançar. E vamos encontrar agora os heterônimos, né? Notem que nós selecionamos aqui uma imagem que mostra justamente a figura, né? Aquela imagem inicial de Fernando Pessoa, que a gente viu a foto dele, aqui numa ilustração em que temos uma cor distinta, uma posição diferente, justamente porque queremos mostrar que, sim, Fernando Pessoa criou essas personas literárias, essas dimensões literárias, não é? São variações dele mesmo, são poetas que ele mesmo criou, ele mesmo desenvolveu, com um estilo próprio muito bem definido e até mesmo história, mas todos eles são faces de Fernando Pessoa, são os heterônimos que ele desenvolveu, certo? E como eu disse, logo no início dessa aula, nós vamos abordar aqueles que são considerados os perfeitos, né? São 3 deles. Vamos, portanto, começar por um deles, né? Que vamos tratar mais adiante, mas antes, nós vamos fazer aqui uma definição, tá bom? Olhem só. Heterônimos, Fernando Pessoa e seus heterônimos. Heterônimo é dito de um nome imaginário, utilizado por seu criador para identificar como autor de suas obras, sendo que este tem características distintas e diferentes desse criador, constituindo uma personalidade fictícia, né? Então, vai além de apenas escrever um texto e atribuir a autoria a alguém com um nome diferente do seu, né? São personalidades fictícias. Um exemplo marcante da heteronímia é Fernando Pessoa, que
criou não apenas nomes para assinar seus textos, mas toda uma biografia e personalidade para cada um deles. Cada um dos heterônimos vai ter aí essas dimensões de biografia, personalidade, jeito próprio de escrever, né? Além de cada um deles ser reconhecido por características únicas de escritas, sendo Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Né? Essa citação que eu coloquei aqui para vocês segue, porque, como eu disse a vocês, são muitos os heterônimos. Aqui vamos focalizar estes 3, tá? E aí, então, agora sim, começando nossa abordagem por Álvaro de Campos. E Álvaro de Campos, ele é o heterônimo que tem essa face futurista. Lembram-se do futurismo? Que vai ser aquela vanguarda que vai estar aí de olho e encantada pelas máquinas, pelos motores, pela velocidade. Então, temos uma face de Fernando Pessoa, um heterônimo, que seguiu pelo futurismo, que é o Álvaro de Campos. Para vocês terem uma ideia, a biografia de Álvaro de Campos diz que ele é engenheiro, portanto, realmente é alguém aí que tem essa relação com a tecnologia, com as máquinas, né, com esse tipo de invenção moderna para aquele período, né? E é o mais afinado com a tendência modernista, particularmente o futurismo. E aí, esse texto aqui, nós abordamos quando estávamos aqui explicando para vocês sobre o futurismo, a vanguarda. Então agora vamos reabordar este texto, agora sabendo que ele foi escrito por Álvaro de Campos, um heterônimo do Fernando Pessoa, né? Então, ódio triunfal. Vamos lá. Ei a eletricidade, nervos doentes da matéria. Ei a telegrafia sem fios, simpatia metálica do inconsciente. Eia túneis, eia canais, Panamá, Kiel, Suez. Eia todo o passado dentro do presente, eia todo o futuro já dentro de nós. Eia, giro dentro das hélices de todos os navios. Eia, eia, oh, eia, eia. Sou o calor mecânico e a eletricidade. Então vejam, ele fala da questão do calor mecânico, eletricidade. Fala dos canais, esses canais construídos pela engenharia para facilitar a logística, né, os caminhos pelo mundo, encurtar distâncias. Então, o canal do Panamá, canal de Suez, não é? Vejam aí que ele fala, né, da questão do passado dentro do presente e do futuro já dentro de nós, ou seja, o futuro, né? E notem que ele fala assim, né, ao longo do texto, essas expressões, eia, 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 o. Isso é uma característica de texto futurista. Lembram-se de ter ali onomatopeias e de ter, por exemplo, um substantivo duplo? Aqui não é o caso de um substantivo duplo, mas a gente tem aqui essa construção, telegrafia sem fios, que era algo extremamente moderno para a época. Olhem só, simpatia metálica. Então, de fato, estamos diante aí de um texto que tem muitas tendências do futurismo e que, de fato, vai mostrar para nós essa face que foi a de Álvaro de Campos, um poeta afinado com o modernismo desse aspecto do futurismo. Ok? Agora, saindo do Álvaro de Campos, vamos abordar Ricardo Reis. E o Ricardo Reis, ele é o oposto. Se o Álvaro de Campos era futurista, Ricardo Reis era o neoclássico. E quando eu digo que ele é neoclássico, esse trechinho, neo, significa novo. E clássico, a palavra já diz tudo, né? Ele é clássico. Então, é alguém que nesse momento, né, na atualidade, na modernidade, continua buscando ser clássico. Ou seja, deixando de lado o modernismo. Ele quer manter tendências clássicas, tá bom? E olhem só sobre Ricardo Reis. Nos poemas deste heterônimo, é possível ler a consciência da passagem do tempo e da inevitabilidade da morte. Várias características o fazem ser considerado um neoclássico. Quais são elas? Busca da perfeição e do equilíbrio, intelectualismo e convencionalismo,
frieza e distanciamento na relação amorosa, presença mitológica pagã. Essas são características da literatura clássica e Ricardo Reis vai trazer para dentro dos seus textos, portanto, ele vai ser considerado neoclássico, né? Então, nota aqui, se o Álvaro de Campos estava ali encantado pelo futuro, pela novidade da máquina da velocidade, aqui a gente tem o contraste, o oposto. E como exemplo, temos aqui, então, aqui um poema, né, escrito por Ricardo Reis, Breve o dia, breve o ano, breve tudo. Viram que a gente falou que tinha a consciência da passagem do tempo? Pois bem, breve o dia, breve o ano, breve tudo. Não tarda nada a sermos. Isto pensando, mediamente absorve todos mais pensamentos. O mesmo breve ser da mágoa, pesa-me que ainda que a mágoa é vida. Então, neste poema aqui, a gente vai observar justamente o que a gente viu aqui, a questão da passagem do tempo e da inevitabilidade da morte. Mas notem que não é algo com sentimentos muito aflorados, né, ou extremamente fortes e presentes. Tudo é tratado com uma questão de frieza, distanciamento, não é? E até mesmo um certo convencionalismo, né? Então, ele é clássico, ele é neoclássico, correto? E aí, para finalizarmos essa aula, nós vamos abordar o último heterônimo que selecionamos, né? Então, vamos chegar ao nosso Alberto Caeiro. E Alberto Caeiro é extremamente interessante porque ele é tido como um mestre. E, no caso, ele é considerado, ele é apresentado como o mestre do próprio Fernando Pessoa. Olha que interessante, né? Fernando Pessoa o tem como mestre. E ele é uma espécie, gente, de poeta-filósofo, mas que tem uma filosofia bem interessante e que nós vamos abordar aqui um pouquinho com vocês, né? Então, como apresenta a nossa cartela, olhem só. Considerado por Fernando Pessoa como seu mestre, é uma espécie de poeta-filósofo. A poesia deste heterônimo ensina que o verdadeiro conhecimento do mundo é alcançado por meio dos sentidos humanos, em contato direto com as coisas. E esse contato direto não teria intermédio do pensamento, ou seja, para que você realmente conheça as coisas, para que você realmente aprenda sobre aquilo, você não precisa ficar divagando, pensando demasiadamente, você precisa sentir, né? Ter contato com as coisas através aí dos seus órgãos do sentido. Então, ouvir, né? Tocar, cheirar, provar, né? Eis aí para este heterônimo, para este poeta-filósofo, o que seria de fato a verdadeira fonte do conhecimento, correto? E também este era um poeta, vamos dizer assim, né, um heterônimo que era cético, né? Então, de fato, para ele, né, o real conhecimento, a real sensação e aprendizado que se pode ter a partir das coisas é através do contato direto com elas, correto? E aí, como exemplo disso, temos um poema para finalizarmos essa aula, no qual se diz o seguinte: sou um guardador de rebanhos, sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Olha só, aqui se resume, né, de certa forma, aquilo que este heterônimo prega, né? E os meus pensamentos são todos sensações, né? Penso com os olhos e com os ouvidos e com as mãos e os pés e com o nariz e a boca. Pensar numa flor é vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei da verdade e sou feliz. Então nota, né, que para ele, mais uma vez repetindo, conhecer as coisas é
ter de fato contato com elas, efetivamente vivenciá-las em suas características. Não é ali ficar pensando, produzindo ali questões, pensamentos muito elaborados. Para ele, isso não é a fonte do conhecimento. A fonte do conhecimento é, de fato, o contato direto com as coisas. Certo, gente? Então, assim, nós vamos finalizando esta aula na qual nós abordamos Fernando Pessoa e também alguns de seus heterônimos.